Saudações leitores, eu sou a Miranda de Livro em Livro e no vídeo de hoje eu vou mostrar minhas leituras do mês de novembro. Vocês já estão inscritos no canal? Se ainda não estão inscritos, por favor se inscrevam, ativem as notificações aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir e comentar, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo e me ajuda muito, assim, tipo, psicologicamente, para eu continuar postando, procurando conteúdo interessante, enfim, esse tipo de coisa. Eu também quero convidar você a participar, aproveitar este momento e participar do sorteio de 1000 inscritos que está acontecendo aqui. Você pode clicar no iCard ou no box de informação. E também de acompanhar, se não for pedir demais, né? Acompanhar minhas outras redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, enfim. Isso vai aproximar cada vez mais a gente, pra gente poder bater uns papinhos nessas redes sociais, que a gente pode ficar assim mais próximo. E eu conhecer um pouquinho mais sobre os gostos de vocês que estão aí do outro lado, certo? Desde novembro eu não li assim tantas coisas, mas o que eu li foram leituras, tipo, não dei menos de 4 estrelas pra nenhum dos livros que eu li, assim mesmo, gente, sério. É muito gratificante saber que mesmo lendo pouco, os livros que eu peguei foram livros fundamentais pra mim, sabe? Então, é importante demais. E eu consigo frisar isso pra vocês, porque às vezes as pessoas tendem a pensar que a gente tem que ler um grande volume de livros para dar volume. E não é isso, às vezes ler pouco também é sensacional, desde que aquele livro faça sentido na sua vida, modifique alguma espécie do seu pensamento, ou lhe entretenha, ou enfim, faça você questionar alguma coisa ao seu redor, no seu mundo ou no seu cotidiano, lhe transforme de alguma forma, lhe toque de alguma forma. Então vou parar com essa conversa muito filosófica, muito existencialista, mas muito importante também, e mostrar realmente o que foi que eu li, o que foi que eu gostei. Eu já disse que eu gostei de todos os livros que eu li, né? Mas vamos ao efetivamente de fato, o que foi que eu li, né? O livro que eu li no mês de novembro, eu não tenho um livro físico, porque eu li em e-book. E é Capitolina, O Poder das Garotas, o volume 1. E esse livro ele é uma coleção de... foi escrito por várias autoras que também publicam nessa revista eletrônica que é a Capitolina, né? E ele fala... cada artigo foi escrito a partir de um tema proposto e vão falar sobre vários aspectos do cotidiano, vários pontos feministas da vida das mulheres, enfim, das meninas, adolescentes. Uma linguagem super acessível para um público mais jovem, tipo 14, 15, 13, 12 anos, enfim. É uma linguagem bem para esse público e vem falando de temas bem importantes, imprescindíveis, e temas de formação, que é para formar as jovens, nossas jovens, a se tornarem feministas, a se tornarem mulheres que se amam e se respeitam e praticam a sororidade, praticam a empatia com as outras mulheres e possa trazer assim essa corrente de bem. Então, é imprescindível que temas assim, né, sejam abordados também visando a um público mais jovem, porque eu acho que às vezes a gente acaba focando muito no adulto, no adolescente, a gente esquece que as crianças passam por bullying, as crianças também estão ali se desenvolvendo e tem que conhecer um pouquinho sobre amar-se, sobre respeitar-se e sobre como agir em situações que lhe põem à prova, situações inesperadas. Então, eu gostei do tema, gostei do livro e recomendo. Tem resenha no blog. O segundo livro que eu li no mês de novembro foi o livro Celular, de Stephen King, publicado pela editora Soma. Esse livro, inclusive, eu queria ter lido em outubro, pro Halloween, né? Mas eu até comecei a ler, mas terminei agora em novembro. E foi um livro muito, muito impactante, muito sensacional. Eu adorei a proposta que o Stephen King trabalhou aqui, como é um livro de ficção científica, né? E ele vai trazer um dos aparelhos que a gente mais usa hoje em dia, que é o celular, como um repassador de um vírus que transforma toda a população em zumbis, em pessoas alienadas. E a partir desse momento, as pessoas que não usavam celulares não foram contaminadas com este vírus e tem que viver nessa era pós-apocalíptica com novos conceitos de vida, novas formas de pensar, lutando pela sobrevivência todos os dias. E é muito sensacional, porque tem uma metáfora toda aí, né, sobre a questão do celular.
foi uma proposta bem sensacional. Eu adorei como o Stephen King trabalhou isso no livro, essas metáforas todas e os personagens mesmos são tipo caricaturas de humanos mesmo, de pessoas humanas na vida real. E eu achei sensacional tudo que aconteceu. Obviamente que o público aqui é quem gosta de ficção científica e quem gosta assim de um thriller moderado, porque é impossível você não ficar com o coração na mão com tanta morte, com tantas explosões, com tanta desgraça, gente. É impossível não ficar assim nervosa, assim, ansiosa. Eu não consegui saltar o livro. E também, ao mesmo tempo que eu não queria saltar o livro, eu também não queria terminar, porque eu sabia que será que uma situação tão apocalíptica, tão terrível como essa que aconteceu aqui no livro, poderia ter um final feliz? Poderia ter que tipo de final esse Stephen King estava preparando? Então eu queria saber, mas não queria porque eu estava com medo. Mas eu adorei o livro e super recomendo. Também tem resenha no blog, vocês podem conferir. Depois de uma leitura como celular, eu fui pegar uma leitura mais leve, que aquecesse meu coração. E eu peguei um e-book também, eu não tenho livro físico, que é um livro de poesia do Mia Couto, que é tradutor de chuvas. Esse livro, como eu disse, é um livro de poesia e vem falar... Eu nunca tinha lido nada do Mia Couto, sempre tive muita curiosidade de ler esse escritor. E eu aproveitei essa oportunidade incrível com livros de poemas bem simples, bem corriqueiros, bem maternais e dá uma certa nostalgia, porque nos faz lembrar da nossa infância, faz lembrar dos nossos sonhos, das nossas perspectivas também para o futuro. É um livro, assim, sensacional mesmo, assim, e era o livro que eu estava precisando depois de uma leitura tão pesada. Então, eu amei, sem sombra de dúvidas e super recomendo. Eu achei que eu comecei com o pé direito, assim, a ler Mia Couto, eu achei sensacional. Peguei outro livro para ler, um livro físico dessa vez, e foi uma temática, assim, bem potente, assim, bem dolorosa, bem impactante, que foi o livro Fique Comigo. Eu não me atrevo a falar o nome dessa escritora, porque realmente eu não sei. E tá aqui o nome, a escritora é essa aqui, não sei como se pronuncia. Mas é um livro bem impactante, que vem contar a história de uma família que mora na Nigéria. E lá, casamento, ser bígamo, né, normal. E ela é casada com o marido dela, ela vive uma vida feliz, ela ama o marido dela, mas ela nunca consegue ter filhos com ele. Então a família está cobrando, a sociedade cobra um filho, porque é necessário. Lá eles acham que a geração tem que ser passada para um filho, que uma família só está completa quando tem filhos. Então a gente se depara muito com a questão cultural aqui desse país. A gente tem que entrar dentro dessa cultura para não julgar tanto, para tentar se ver o ponto da fala, sabe? Ver o ponto de onde a narrativa está sendo construída. O país, a cultura, os personagens, como foram criados. Então, à medida que a narrativa acontece, a gente vai tentando ligar esses pontos e depender tudo para poder não julgar, não criticar tanto e tentar entender ali o máximo do que está acontecendo. Foi um livro que me emocionou muito porque trata um tema muito profundo, que é a maternidade, a família, as cobranças sociais, a própria cobrança pessoal também, sabe? Então, o amor também, e são temas assim que são tratados de forma bem realística. Não é um romance? É, mas não são situações tratadas com romantismo, romantizadas assim, tipo clichês, não. É uma coisa bem real mesmo, assim, que a gente consegue sentir o que está sendo escrito aqui. O ponto principal desse livro é que a leitura, além do livro ser fininho, a leitura é bem fácil, porque os capítulos são pequenos. Então, quando você termina um, você já tem vontade de ler o outro. E você não consegue parar. E os capítulos, eles são alternados, assim, entre a personagem, a mulher, e entre o cara, com quem ela é casada, o personagem masculino, que ela é casada. Então, é muito, muito, muito incrível. A gente consegue descobrir como que eles se conheceram, como que eles casaram, qual é, enfim. Eu achei sensacional a história, eu ainda estou muito impactada com a narrativa, muito sensibilizada. Eu amei. Sim. Pra cá, eu sei que agora em dezembro, né, vai ser lançado o filme The Dumpling. E aí eu resolvi ler Dumpling, né, da Julie Murphy, publicado pela editora Valentina.
E eu li, eu amei, achei a história super fofa, super encantadora. Existem várias problemáticas nesse livro, várias coisas que a gente concorda e discorda e que a gente vai tentar entender, mas novamente eu gosto de frisar que a gente tem que se... até quando a gente está lendo um livro, a gente tem que praticar a empatia e tentar se colocar no lugar e na pele daquela personagem. Então, ou seja, a gente tem que ver a situação em que ela foi criada, como que ela vê o mundo, a idade, os fatores sociais, enfim, a gente tem que analisar tudo isso para a gente poder entrar e entender e compreender aquele personagem ali que está sendo contado. E a Dumpling, ela é sensacional, ela é incrível, ela é uma personagem gorda, ela é uma personagem que está ali se descobrindo, ela é uma personagem que se ama do jeito que é, mas aí ela vai descobrir o primeiro amor e ela vai ter aquelas inseguranças, ela vai ter que estar ali procurando a aceitação da família, tentando lidar com as perdas que ela teve, ali numa transição de querer conhecer a si mesma e de acabar tendo que se confrontar com outras pessoas e se afastando de pessoas que ela já conhecia. Então ela vai estar ali sempre em choque entre limites, em que ela vai ter que ficar sempre tomando decisões na vida dela e servindo de inspiração para outras pessoas, porque a sociedade também cobra isso. E é sensacional, gente, é sério. Eu tô assim muito, muito, muito empolgada. Eu tenho até medo de dizer isso, mas assim, eu tô cheia de expectativa pro filme e eu espero que ele não me decepcione. E apesar de ter algumas ações, algumas coisas aqui que eu não gostei do livro, porque não sou obrigada a gostar de tudo no livro, tá? Mas no geral, eu amei o livro, eu super recomendo, quero reler, quero indicar assim pra todo mundo, sabe? Porque alguns pontinhos ali me deixaram assim meio balançada, principalmente em questão da personagem mesmo, mas aí a gente, como eu disse, pratiquei muito a empatia nesse livro também e tentei compreender porque ela estava agindo de algumas maneiras. E achei sensacional, gente. Eu amei esse livro. Meu Deus do céu, que livro fofo. Quero abraçar. Pra finalizar o mês, né? Eu li pouca coisa, mas eu também li um livro que é sensacional. 365 Dias Extraordinários. O livro de preceitos do Sr. Bowen, da R.J. Palace. Publicado pela editora Intrínseca nessa edição capa dura. E é um livro, assim, muito fácil. Você lê em um dia, se você tiver empolgação mesmo, porque é um livro com só frases. Aí, no final de cada mês, né, porque ele também é dividido pelos 12 meses do ano, no final de cada mês tem uns textozinhos em que o Sr. Bowen vai dar algumas explicações mais elaboradas dos motivos das frases, porque, enfim, eu amei mesmo, assim, Extraordinário. É um livro que me emocionou muito. Esse livro aqui também é muito gostoso. Inclusive, o Sr. Bowen aqui diz o quê? Que gostaria que o livro fosse lido, como é 365 dias, ela gostaria que o livro fosse lido um preceito por dia, para que esse preceito servisse assim como inspiração para o dia. E eu não fiz assim, mas eu acho que eu gostaria. Eu acho que eu gostaria de encarar esse desafio pro próximo ano. Acho bacana. Foram esses os livros que eu consegui ler no mês de novembro. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras e tenham pegado algumas dicas aí de livros para ler, se inspirar aí nessas leituras. Eu espero também que vocês tenham lido bons livros. Aproveitem e me conta aí quais livros vocês leram. Se vocês já leram alguns desses que eu falei ou todos eles, me contem aí o que vocês acharam.